Na verdade, eu acho que nem precisava usar essa classificação, né? A Copa não foi tão doida como todo mundo tava pensando. Se você já for usuário de uma coisa chamada Polystation, outra coisa chamada Dynavision, ou outra coisa chamada Famiclone em geral, você com certeza já conheceu algumas boas pérolas de videogame. A vantagem de ter Famiclones é que você podia conhecer uma pá de jogos interessantes. Fossem jogos exclusivos de regiões específicas, ou jogos feitos pelos próprios chineses, ou jogos modificados pelos próprios chineses, né, as famosas ROM hacks. Um dos maiores exemplos disso é o Battle City. Battle City foi um jogo lançado no Famicom exclusivamente no Japão. É aquele jogo de tanque que muita gente conhece aqui. Esse jogo nunca chegou a ser lançado nos Estados Unidos e nem na Europa, e por isso tanto americanos como europeus nunca chegaram propriamente a conhecer esse jogo na época. Mas nós BRs acabamos conhecendo esse jogo graças àqueles cartuchos amarelos de Famiclone vendidos na época. Outro exemplo disso foi o Home Alone 2, que foi lançado somente nos Estados Unidos e na Europa, e nunca chegaram a ser lançados em lugares como o Japão. E aí os chineses fizeram o favor de portar esse jogo pra lá e... com certeza não foi uma boa ideia portar um jogo desse, né? Como é que porta isso, véi? O pior é que eles fizeram muitos cartuchos desse jogo, sério. Lançaram muitos, mas muitos cartuchos desse jogo. Somari, que é o porte do Sonic de Mega Drive pro Nintendinho. Só que com o Mario, né, vai saber por quê. E hacks como Robocop 3, que é uma hack do Soul Brain de Famicom, que por acaso não dá pra passar da fase 7. O jogo simplesmente fica dando loop na fase e vai saber por quê. E as hacks do Mario, dentre elas a mais destacada, Mario 14, a hack mais conhecida do Bigodudo depois de Mario 16, que por acaso é uma hack do Joey Mac e ele foi lançado oficialmente como um jogo original na Rússia. Mas uma pergunta que algumas pessoas fizeram era: essa hack é de que jogo? Depois de alguns anos descobriram que ele era uma hack de um jogo chamado Kaiketsu Yashamaru 3, ou Kid Nick 3. Isso me deixou intrigado. Pra você que não sabe, Kid Nick é conhecido no Japão como o nome que eu falei, Kaiketsu Yashamaru. Foi uma franquia de jogos que rendeu uns 4 jogos aí. O primeiro jogo lançado foi um jogo bem do estilo Kung Fu Master, conhecido no Nintendinho como Kung Fu. E faz até sentido isso, levando em conta que o jogo roda exatamente no mesmo hardware do Kung Fu Master. Sim, é um simples joguinho protagonizado por um ninja radical. Mas é um simples jogo parecido com Kung Fu Master. Tem lá seu humor japonesado. É um simples joguinho, não muito especial, eu diria assim. Mas ele rendeu algumas continuações, e isso foi uma coisa interessante, levando em conta que o jogo aparentemente fez muito sucesso no Japão, aparentemente, porque todas as continuações dele foram lançadas somente no Japão. Ele teve uma continuação lançada no Game Boy, que era bem parecida com o primeiro jogo, até em questão de gráficos mesmo, e uma continuação lançada para Famicom em 1991, que era o Kaiketsu Yashamaru 2 Kakuri Land, que também era bem parecido com o jogo original, tinha o mesmo gameplay, mas teve uma atualização nos gráficos, e também ele teve uma pequena mecânica nova, que foi uma mecânica das morphs, mas eu não vou falar muito das continuações não, porque o objetivo aqui é falar exclusivamente do terceiro jogo da série. Vocês estão vendo a foto do Mario, né, mas vocês já entenderam qual versão do jogo eu vou jogar, né? O objetivo aqui é falar do terceiro jogo da série, que é o jogo que é tão diferente dos originais que nem quem conhece a franquia ia identificar que Mario 14 era uma hack de um jogo dela. Na verdade pode identificar sim, né? Porque se o cara conhece a franquia, ele vai conhecer esse jogo, né? Eu quis dizer que era o cara que conhece, o cara que só jogou o primeiro e o segundo jogo não ia identificar isso. Não fez muito sentido o que eu falei. Será que ele é bom? Será que ele é ruim? Bom, esse é Kaiketsu Yashamaru 3, ou Mario 14 no caso, e é desse jogo que eu vou falar hoje. Kaiketsu Yashamaru 3 Teiketsu Zoirugen, meu japonês é horrível, foi um jogo desenvolvido pela empresa Micronix e distribuído pela Airen em 1993 para o Famicom, exclusivamente no Japão. Esse foi o primeiro jogo da série a não ser desenvolvido pela Airen. Primeiro e último, né? Eu não entendo porque eles confiariam o desenvolvimento de um dos jogos, de uma das suas franquias que aparentemente fez um sucesso assim, para uma empresa que tem uma reputação muito boa entre 300 aspas, como a Micronix, que foi responsável por vários clássicos lixosos, tanto no Japão como no ocidente, como Super Pitfall, Ikari Warriors, Super Volleyball e Miracle Rocket. Será que ele é um jogo ruim?
Bom, eu vou confirmar isso. Mas antes de confirmar, eu tenho que falar algumas coisas pra vocês. Primeiro de tudo, essa placa de captura não se deu muito bem com o Dynavision. Ou seja, vocês vão ter que ver tudo em preto e branco, né? Porque ela, por algum motivo, não gosta de console brasileiro. E segundo, como vocês já sabem, eu só tenho Mario 14, né? Então vai ser dessa bagaça aí que eu vou fazer review. Mas o que é isso? Espero não tomar copyright da Big N, né, por causa do Mario. Se bem que esse Mario aqui nem é a propriedade deles, na verdade. Esse Mario é aparentemente a propriedade da Wario, que até tem logo. O jogo começa com a princesa Margot, que é o nome dela aparentemente, presa numa cela. E aparentemente ela está sendo guardada pelos vilões principais do jogo. O Mago da Pedra, que foi o vilão do primeiro jogo, e o sub-vilão do segundo. Eu não sei da versão de Game Boy, porque eu não cheguei a jogar ela. E a Bruxa do Mar, eu não sei o nome desse personagem, mas parece pra caramba com a Bruxa do Mar. E ele é o vilão principal do segundo jogo. E ela tá escrevendo uma carta que depois ela faz um aviãozinho de papel com a carta, joga ela pela janela do castelo e ele cai exatamente na mão de Yanshamaru. Daí ele pega a carta, vê que é um pedido de socorro, faz essa pose aí e vira o Mario. Lógica. Que história linda, não é verdade? Não. Tá legal, agora vamos ao jogo. Ele é um jogo de plataforma, onde você pode pular, dar rasteira e usa esse bastãozão aí, que é a nova arma do jogo, substituindo a espada giratória dos jogos anteriores. Ele pode ser usado para atacar os inimigos. Quando o jogador aperta B, o personagem taca o bastão no chão e atira esses raiozinhos aí, que no caso da hack são esses cocôzinhos de rato aí. Que nojo. Então ele também pode atacar pra cima. Se você apertar o direcional pra cima e apertar B, ele simplesmente joga o bastão pra cima. Eu não considero esse ataque tão útil assim, porque tipo, eu consegui jogar o jogo inteiro sem usar ele. Eu nem lembrava que ele existia. Eu pessoalmente não acho ele tão útil assim, né? Mas quem sabe seja só eu. Assim. Ele também pode dar um super charge radical ali. Se o jogador ficar segurando o B. Acaba logo com o meu sofrimento. Se o jogador ficar segurando o B, quando ele soltar, o personagem vai dar um super spin, matando todos os inimigos que chegarem perto dele. Eu pessoalmente não gosto muito desse ataque. Você tem que fazer esse ataque perto de um inimigo, como é óbvio, né? Isso é de boa para um inimigo comum que já vai diretamente na direção do personagem. Mas é claro que depende da velocidade do inimigo, porque se vir um daqueles rapidão, você nem vai ter tempo de fazer o charge. A menos que você já venha fazendo ele de longe. E isso não vale muito a pena, porque fazendo esse charge você não pode pular, você só pode ficar no chão. Então não vale muito a pena assim. E também não acho ele eficiente no chefe. Pelo que eu vejo, ele dá muito dano no chefe. Só que é bem difícil fazer esse ataque em um chefe. Eu vejo que tem uns caras da speedrun que conseguem, né? Bom, eu tentei fazer isso e deu muito ruim. Deu muito ruim mesmo. Ou seja, ele no final das contas não é tão eficiente assim. Bom, pelo menos ele é mais útil do que esse ataque de cima aí. Também dá pra usar esse bastão pra mais uma pá de coisa. Tipo ficar quicando, que nem a bengala do Tio Patinhas no jogo do DuckTales. E fazendo isso, você pode atacar os inimigos por cima, esmagando eles. E pode pular por cima dos espinhos sem tomar dano. E também pode usar ele pra fazer o wall jump. Pulando numa parede e apertando B, ele vai automaticamente se apoiar na parede. E quando soltar o B, ele vai pular. Você pode usar ele ou para se lançar para longe, ou então para fazer o wall jump, se lançando de uma parede para outra. No jogo você pode encontrar vários itens que podem estar ou espalhados nas fases, ou podem ser dropados pelos inimigos. Ou então ganhados de um outro modo que eu vou explicar aí na frente. Sim, os itens são os dobrões, eu acho, né, que são dobrões aí. Ou no caso da hack, moedas do Mario, né? Eles são itens que podem ser encontrados no meio da fase, ou então podem ser dropados por inimigos aleatórios. Elas basicamente valem pontos, que nem a maioria dos itens colecionáveis que você encontrava nos jogos antigos. Mas se você chegar no final da fase e tiver mais de 20 delas, você é teleportado para uma fase bônus, que é uma coisa que eu vou falar lá na frente. Um pergaminho rosa, que no caso aqui é um cogumelo, que é um item dropado pelos inimigos, que basicamente deixa o personagem invencível. É, tipo, ia fazer mais sentido se fosse a estrela do Mario, né? Mas eu estou falando de uma hack chinesa, né? Os caras não se importam em fazer o negócio certo, só jogam um bando de gráfico lá do Mario no jogo e acabou. Uma coisa engraçada desse Power Up é que ele faz barulho de sirene. A bomba, que também é dropada pelos inimigos, que explode qualquer criatura viva na tela, tem um coração pequeno que recarrega menos da metade da energia, e tem um coração grande que recarrega mais da metade da energia, a cabeça da princesa, que é um item que pode ser encontrado no meio das fases, que recarrega toda a sua vida, e as chaves, que também podem ser encontradas no meio das fases. E elas são o item principal do jogo, porque elas são usadas para abrir essas portinhas que são encontradas em qualquer lugar da fase. Sério, tem muita portinha nessas fases. Muita.
E por último e mais não menos importante, pouquinho menos, os itens da fase bônus, como a bola de fogo que dá o dobro do dano e o pergaminho vermelho. Esse pergaminho vermelho impede que você tome muito dano. Alguns inimigos nesse jogo costumam tirar muita vida, mas no caso, se você tiver com esse pergaminho aí, você vai perder um ponto só de energia por hit. Eu finalmente estou falando energia, né? Pra conseguir eles, você tem que estourar 13 balões desse daqui e tirar o mesmo item nos 3. Se você não conseguir o mesmo item 3 vezes, a fase bônus vai acabar e vai te dar pontuação de acordo com os itens que você conseguiu. O dobrão vale 1000 pontos, a cabeça da princesa dá 2000 e a cabeça do Yashamaru, cabeça do mag, vale 3000. E aí você prossegue o jogo normalmente. Mas se tiver os 3 itens, o jogo vai te dar o power up dependendo dos itens que você pegou. Mas lembre-se que esse power up só dura uma fase. Na outra fase você já vai estar normal. Uma coisa que eu quero falar são os graphics. Whoa, nice. O estilo gráfico desse jogo é completamente diferente dos jogos anteriores. Sim, claro que o segundo jogo deu assim uma atualizada nos gráficos, mas ela não foi tão grande como foi no terceiro aqui. Aqui eles mudaram praticamente tudo. Mudou até o design dos personagens, velho. Olha o Yashamaru, que agora tem um cabeção de batata. Mudaram até a roupa dele, que em alguns sprites parece um vestido por algum motivo. Tá bom, brincadeiras à parte, o estilo gráfico novo desse jogo é muito bom. Os personagens são engraçados e fofinhos e muito bem animados. Os sprites novos estão ótimos e até as cutscenes novas estão bonitas. Agora os cenários já foram meio mistos. Gostei que algumas fases têm aquele cenário de fundo, como essas montanhas esquisitas aí da primeira fase, e também os clones quadrados delas, que é uma coisa que não tem em muitos jogos de Nintendinho, que às vezes só tem um fundo azul, vazio e nada. No máximo umas nuvenzinhas, que nem o Super Mario Bros. E as fases em si são bem detalhadas, com tilesets bem desenhadas e até objetos que fazem parte do cenário. E até uns pequenos objetos, como as arvorezinhas da terceira fase. E esses gráficos se encaixam perfeitamente com as fases, com exceção da fase do deserto. Que bosta! Eu achei aquele cenário de sol lá no fundo bem legal, mas de resto de gráfico da fase, eles não se encaixam nem um pouco com o deserto. Só aquela areia movediça lá no início, mas de resto, eles simplesmente usaram uma tileset genérica aí, toda amarela. Não tem nada a ver com o deserto. Era o que? Pro deserto ter uma pegada mecânica ou alguma coisa assim? E mesmo se fosse isso, ainda assim, até pra uma pegada mecânica assim do deserto, a tileset não tem detalhes suficiente. Continua genérica. E a fase 5, que é a fase de gelo, que não tem muito a ver com gelo. Tipo assim, a tileset dela é basicamente aquela mesma tileset da primeira fase, só que azul. Na verdade tem assim uns detalhes de gelo, por exemplo, algumas tilesets brancas e aquele gelo lá no fundo. Mas depois que você entra na fortaleza aí da fase, ela simplesmente não tem mais nenhuma aparência de fase de gelo. Só tem as físicas de gelo e os inimigos. Não foi muito bom. O jogo tem 7 fases, sendo 6 fases normais e a 7ª só o último chefe. E as 6 fases tem chefes no final. As fases têm um design até bom e elas usam bem as habilidades novas do personagem, mas elas são difíceis, tendo inimigos malucos vindo de todos os lados constantemente. E esse jogo apresenta inimigos cada vez mais rápidos, mais chatos, mais sem nexo. Que for atira com revólver, velho, cadê a lógica? Mais Mega Man e mais... mais nus? E também tem fases que tem espinho pra tudo quanto é lado. Mas isso não é uma coisa que destrói as fases, nem anula a diversão do jogo. Bom, pelo menos não em todas. Umas são horríveis. A primeira foi a mais de boa, chaves fáceis de pegar e achar, inimigos não muito chatos e a fase no geral é até curta. A única coisa que não gostei foi do chefe. Ele não é nem um chefe difícil, o problema dele é que ele é chato, muito chato. Ele corre pra lá e pra cá, protegido por essas bolas de fogo e depois atira elas. Você só tem que desviar dele, que é até bem fácil, já que ele pula bem devagar. E pra desviar das bolas de fogo é só ficar aí no canto da tela, correndo. Depois que elas recuarem, você vai lá e atira nele. Fácil, né? Fácil e bem chato, porque você tem que fazer isso até conseguir acabar com ele. E é um processo bem demorado. Você pode até usar nele aquele spinzão que eu falei lá atrás. Só que o negócio é que é bem difícil fazer isso. Então o jeito mais eficiente realmente foi ficar no canto da tela atirando nele.
A segunda é aquática, ou quase aquática, né? Porque ela tem parte de plataforma. Ela não tem inimigos vindo de todos os lados, o que é uma coisa boa. Mas isso é porque o personagem não pode atacar nem fazer nada com bastão debaixo d'água, além de só usar ele pra nadar. E isso acaba deixando a fase mais lenta do que as outras. Sim, eu sei que esse é o padrão das fases aquáticas, porque elas têm física de água, né? Embaixo d'água, né? Pelo menos ela não é maçante, como muitas fases aquáticas que eu vi, ou meio aquáticas no caso dela. Mas comparado com as outras fases, ela é realmente a mais lenta. O chefe dela é bonzinho, ele é rápido e não fica num padrão sem variação nenhuma como o primeiro. Ele fica nos cantos da arena e ele pode ou pular e avançar contra o personagem, ou atirar e ir andando na direção dele. É um chefe mais variado e muito menos chato do que o primeiro. A terceira fase, que tem tema de natureza, a natureza mais sem nexo que eu já vi, é a fase mais aberta do jogo. Passando da cachoeira, você chega na segunda parte, que é uma grande fase com partes verticais e horizontais de ir e voltar, parecidas com as fases do Easy que eu fiz review. A única parte que eu não gostei foi a cachoeira. Você tem que apontar o barco para uma direção e apertar B para poder remar. E tem que ficar desviando desses troncos que ficam aparecendo, e também dos inimigos chatos que ficam spawnando no início da cachoeira. Sem falar que essa fase tem 2 inimigos que ficam spawnando de todos os lados. O pé de feijão e esse besouro aí com essa... Ele tem uma antena no rosto, ele tem uma antena no lugar do rosto, é o quê? Tem uma banana voadora também. O ruim dessa parte é só mesmo o controle do barco. Sério, eu odeio o controle desse barco. Mas até que não cai muito tronco na sua direção, se você for só no canto, é claro. Mas quando chegar na porta, pula logo, porque vai aparecer um tronco lá. É o único tronco que cai no canto da cachoeira. Agora o chefe dessa fase é uma boa bosta. Ele é lerdo e o único ataque dele é pular e bater um martelo no chão pra tudo tremer. A única mudança no padrão que ele tem é ele dar uma avançadinha pra frente. E pra atacar ele é só pular atrás dele e começar a atirar. Bem fácil e bem bosta. 0 de 1000. A quarta é a fase do deserto. Ela começa com uma parte de areia movediça que só dá pra sair pulando, não dá pra andar nela. Que é óbvio, né? Mas na lógica dos videogames ainda tem como andar em algumas. Mas o resto da fase já é de plataforma normal. O chato é que tem 2 inimigos spawneiros aqui. E um deles é o morcego, que se passar por cima ou por baixo do personagem, vai atrás dele. Até se ele estiver fora da tela. O chefe aqui é um ninja com a Xuxa dimensional, que fica pulando e atirando notas musicais, e quando chega na ponta ele vira um tornado e fica dando voltas ao redor da arena. Ele já foi um chefe meio difícil. A grande dificuldade desse chefe é o fato da luta se passar nas nuvens. Então qualquer pulo errado que você der, você morre! Mas até que não é uma batalha difícil mesmo não. Pra desviar do tornado é só ficar nas nuvens do meio. E além disso dá pra apagar as notas musicais só batendo bastão nela. Sim, só com bastão. As bolas de cartão não tem muito efeito aqui não, fora acertar o chefe. Bom, se você viu tudo isso e tá achando que o jogo é fácil, ou algo do tipo, repense esses seus conceitos. Na quinta fase o jogo já começa a te queimar vivo. Ou não, né? Porque a fase é de gelo, né? Essa fase é hard. A fase tá lotada de espinhos, posicionados especialmente pra te ferrar. Rapaz, parece que os desenvolvedores pensaram assim. O chão da fase é todo escorregadio. Bora colocar uma parede de espinhos pra ferrar o jogador sem ele ao menos poder desviar dela? Bora! Sempre que o personagem cai de algum lugar, ele cai um pouquinho pra frente. Vamos pôr um espinho numa posição que o jogador não tenha como desviar quando ele estiver caindo pra frente? Tem 2 caminhos, um com a chave e um sem volta, só com saída. Bora pôr um espinho troll nele? Sem falar que até os inimigos dessa fase são chatos, pois tem uns que não dá nem pra atingir, tem uns que não morrem, simplesmente. Tipo essa panela aí, ou seja lá o que for isso. E esses Snowbro aí que ficam atirando de dentro da geladeira. E sem falar que o inimigo spawneiro daqui é horrivelmente chato. Esse sorvete aleatório aí que fica aparecendo super rápido, e ele aparece em qualquer lugar. Sem falar que a música dessa fase também é um estouro de tímpano. E o pior é que ela perde a sincronia completamente. E o pior é que isso acontece com várias músicas do jogo, não só essa. Esse é um problema pesado com a programação do jogo. As músicas simplesmente se matam. Se auto-suicídio, assim mesmo. Agora difícil mesmo é o chefe, que é a irmã do Jack Chan. Ela vai patinando devagar na direção do personagem, mas depois ela fica super disparada. Ela fica avançando rapidona na direção do personagem e pulando, e depois fica atirando gelo. E ela também fica dando voadora se você ficar muito tempo perto dela. Só te dou um conselho, não chegue perto dela. Atire de longe. E se você chegar perto dela, meu amigo, você vai se arrepender muito.
Pior que eu só descobri esse macete quando eu tava na gravação. Normalmente quando eu jogo esse jogo, eu nunca consigo passar dessa personagem. Ou eu uso o level select, ou então eu jogo a toalha e acabou. Ainda assim, que ela seja uma chefe difícil, eu tenho que admitir que ela é de longe a melhor chefe do jogo. Ela realmente é uma chefe boa. Ela não fica naquele mesmo padrão chato, ou aquele padrão com poucas variações. Ela tem um padrão pra quando o personagem tá longe, e quando ele chega perto, o padrão dela muda quase completamente. Nice. A sexta fase já é bombardeada de espinhos, mas eu achei ela menos abusiva do que a anterior, porque pelo menos não tem espinhos calculados exatamente pra te ferrar, como foram na fase passada. Tirando os espinhos das plataformas, mas... vai por mim, lá foi muito pior. O chato aqui mesmo que eu achei são esses robôs spawneiros aqui que ficam subindo e descendo, porque eles são horríveis de desviar e atacar. Sem falar que eles ainda ficam seguindo a direção do personagem, a direção que ele vai. Sem falar que as plataformas dessa fase não são confiáveis. Elas já não são muito confiáveis no resto do jogo, mas vai por mim. Aqui é muito pior, porque elas são bem usadas nessa fase. Tem muitas delas nessa fase, muitas. Essas coisas são pequenas demais, velho. O que é isso? Sem falar dessa chave aqui, que existe um pulo impossível. Essa fase tem dois chefes. O primeiro é o clone do Yashamaru. O Aluigi, no caso da Hack, ele é o subchefe. A batalha dele é bem de boa. Ele só fica se apoiando na parede, fica pulando e fica atacando com bastão. Quer dizer, eu acho que era pra ele estar atirando com bastão, né? Mas o lag aqui é tão monstruoso que ele nem atira. É muito sprite na tela. Pior que lag é um problema nesse jogo. Eu ficaria até de boa se fosse só com esse chefe. Na verdade eu não ficaria, porque tem muito sprite na tela. Velho, eu imagino quão apelão esse chefe seria se não tivesse esse lag. Mas esse problema do lag acontece no jogo todo. Esse jogo costuma muito abaixar frame rate. Se tiver só o Yashamaru na tela, tá lisão. Mas quando começa a aparecer um pouquinho de sprites, lascou. A frame rate do jogo já cai. Não precisa nem ser muito, velho. Um spritezinho grande ou só um pouquinho de inimigos já é o suficiente pra baixar a frame rate do negócio. Isso é um problema muito comum dos jogos da Micronix, que tem esse problema chato da frame rate. Bom, pelo menos não é uma coisa que deixa o jogo injogável, mas ainda assim é um detalhe ruim. Agora, por favor, me explica por que a scroll desse jogo é tão bugada. Porque os objetos não sobem nem descem com o cenário, velho. Eles não se movem simultaneamente, que? Depois desse chefe aí vem a bruxa da esquina, hein? Sei lá o que esse brother é. A batalha dele é levemente difícil, mas não é terrível. Ele fica pulando rapidão aí, depois ele dá um pulo e atira raio. Um raio que bate no chão e depois vai pra esquerda e pra direita. Depois ele para e atira essas bolonas aí. E é nessa hora que você tem que acertar ele. É fácil desviar desse raio porque você só precisa se apoiar na parede e se jogar. E pra desviar das bolonas é só pular normal. Não é tão difícil desviar delas não. A real dificuldade desse chefe tá no fato dele ficar pulando. É difícil de desviar dele e também fica bem difícil de atacar ele quando ele tá pulando assim. Mas é levemente difícil. Eu sei que até agora ninguém provou ser mais difícil do que aquela chefe lá da fase 5, né? E agora, finalmente chegamos no final. A fase 7, a última. Essa fase tem dois chefes, na verdade são duas batalhas. Na primeira batalha ele tá voando pra frente nessa mochila jato aí e fica atirando essas balas que seguem o personagem. E você tem que desviar delas pulando essas plataformas aí. Essa batalha já é meio difícil, porque é bem chato ter que desviar dessas balas. A vantagem é que no meio dela sempre tem um coraçãozinho para recarregar menos da metade da sua vida. Mas já ajuda. E depois que você finalmente acerta o cara, agora sim vai para a última batalha. A qualquer hora. Uma hora depois. 2 horas depois. 3 horas depois. Velho, que batalha de bosta é essa? Nossa, velho, a única coisa que esse cara faz é atirar esses bullet bill aí, que não tem física. Você fica em cima deles e eles simplesmente não fica em cima deles. Eles se mexem e não te puxam. E eles não tem física. 2, que pega de hitbox é essa que só registra se você pular no meio? Se sair um pouquinho do meio, você simplesmente passa direto. Que chefe de bosta é esse, velho? Caraca, ele tá pior do que os outros, muito pior. Ele não é difícil porque ele foi bem desenvolvido como aquela chefe da fase 5. Ele é difícil porque ele é mal feito, velho. Que é isso? É isso não? Infelizmente não consegui passar essa porcaria no console. Mas ainda existe a maior ferramenta para se jogar videogame na história. E a que a Nintendo mais odeia. Mas é que eu vou ter que usar. Lógico que eu vou usar level select, né?
E aí finalmente passei, regacei esse miserável. A princesa caiu de uma bolha, o Nick salvou ela, colocou ela nesse cavalo com cabeça de meia aí e acabou. Só isso. Bom, agora vamos para a pergunta final. Kaiketsu Yashamaru 3 é um jogo bom? Bem, na parte gráfica eu achei ele muito bom. O estilo gráfico novo foi muito bom, principalmente com os sprites, que são de longe o maior charme do jogo. Já os cenários já foram meio mistos. Alguns bem detalhados e bonitinhos e outros bem genéricos. As músicas só gostei de algumas mesmo. Especificamente as da primeira, segunda, quarta fase e também da última. E a música dos chefes também. Mas já tem outras que já são muito barulhentas e bem chatas, tipo a música da terceira e quinta fase. Sem falar que as músicas desse jogo tem aquele bug de sincronia. As fases são até razoáveis. Da primeira à quarta fase, as fases são divertidas, com inimigos meio irritantes e dificuldade média. Mas da quinta em diante, o jogo começa a te queimar vivo. Tipo, não é uma coisa que ferra o jogo todo, né? Já que ele vai ficando mais difícil com o passar das fases, né? Mas os trolls e os bugs das fases acabam causando uma experiência não muito boa, né? Sem falar que algumas dessas têm alguns certos problemas de design. Algumas partes eles simplesmente lotaram de inimigos. A frame rate do jogo já fica ruim, né? Mas nesse caso ainda fica pior. E é muita coisa pra você ficar desviando. Os chefes são ruinzinhos. Só alguns razoáveiszinhos ou alguns bem chatos. Ou mal feitos, como o último. Menos aquela mina lá da fase 5. Como eu disse, ela é difícil. Mas por incrível que pareça, ela é uma chefe bem programada. Sem falar até dos bugs do jogo. Tipo, o bug da... Tipo, a música perder a sincronia, que é um bug que eu já falei muito nesse vídeo. Hitbox mal programadas. Eu deveria falar hitboxes. E as quedas de frame rate do jogo. No final das contas, ele é um joguinho razoável. Dá pra se divertir com ele. Mas ele poderia ter sido muito melhor se tivessem consertado esses bugs. Tivessem criado chefes mais elaborados e menos apelões como o último. Não abusar tanto do jogador, colocando trolls e algumas armadilhas impossíveis de desviar nas fases. Também melhorando todas as hitboxes do jogo. Especialmente as das plataformas. E dos inimigos também. E de tudo em geral. Mas enfim, se eu recomendo esse jogo, recomendo, é um jogo divertido. Mesmo ele tendo suas partes um pouco abusivas, um pouco muito abusivas, o jogo ainda continua sendo divertido, continua tendo algumas fases legais, um gameplay interessante. Agora só leve em conta que esse jogo vai ficar muito difícil. Quanto mais você prossegue ele fica difícil a um nível um pouco extremo para pessoas que jogam que nem eu, né? Pra você que é fã de jogo hardcore não vai ter nenhum problema, mas pra você que é só fã de jogo de plataforma e não tem muita paciência pra jogo difícil, então boa sorte. Se quiser o Level Select pra pular fase 5, que eu acho que é a pior fase do jogo inteiro, o Level Select vai estar aqui embaixo. É só você comprar um segundo controle e refazer ele. Ou então, sei lá, joga no emulador. O negócio desse jogo, se você não for jogar ele baixado, aí eu já recomendo você jogar outra coisa. Por quê? Porque no caso aí, pra você comprar ele é um jogo japonês, raro pra achar. E aqui no Brasil, o jogo raro japonês não é vendido por um preço
preço muito bom. Mas a menos que você encontre uma alternativa de, sei lá, 30 reais ou alguma coisa, uma alternativa do jogo, como eu consegui. Mas a menos que você encontre o próprio jogo original por um preço bom, ou uma alternativa por um preço melhorzinho, ou alternativa por um preço melhor ainda, então eu recomendo ele pra você que quer jogar no console. Mas no geral eu recomendo mais que você jogue baixado, que você economiza muito fazendo isso, muito mesmo. Enfim, espero que vocês tenham gostado da review. Se inscreva no canal se gostar do conteúdo, deixa o like por favor, que o like me ajuda muito, porque se não tiver like, meu canal não vai ser divulgado em lugar nenhum. O YouTube vai entender que meus inscritos, ou seja, vocês, não estão gostando do meu conteúdo. Então por favor, inscritos velhos ou novos, deixem um like por favor, assista meus outros vídeos, veja meu server do Discord que tá aí na descrição, e veja também o canal reserva da Dailymotion que eu tenho caso eu tenha algum problema com o YouTube. Veja o canal dos meus parceiros na descrição, e me desculpe pela semana de atraso. E era só isso que eu tinha que falar mesmo. Falou!